No início da pandemia, os portugueses assistiam com medo à escalada de casos e mortes na vizinha Espanha. Neste momento, já no fim de fevereiro, enquanto espanhóis e italianos registravam recordes diários do surto, Portugal ainda não havia registrado nenhum caso de infecção. Foi um dos últimos países na Europa a detectar um caso de coronavírus. Tudo parecia sob controle, mas com a chegada do verão e a queda nos números, os portugueses relaxaram. O tempo foi passando e em dezembro chegou o inverno. O governo português viu crescer o número de casos e, para piorar, ignorou o alerta dado pelo Reino Unido sobre a descoberta de uma nova variante, mais contagiosa e letal. A nova mutação triplicou em 7 dias. Está em 19% dos casos e poderá chegar a 65% no fim de fevereiro. Na primeira quinzena do ano, Portugal assistiu a uma explosão de casos e mortes por quase um mês. O país registrou em janeiro quase metade de todas as mortes por Covid no país desde o início da pandemia. O máximo que conseguimos baixar foram cerca de 3 mil casos, pouco menos de 3 mil casos por dia. O que significa que quando aliviámos as medidas do Natal, pré-Natal, nas compras de Natal e durante o Natal e durante o Ano Novo, houve mais contato entre as pessoas e levou a um aumento exponencial do número de infecções. No início de fevereiro, o país viveu o momento mais crítico na terceira onda da pandemia que atinge a Europa. Houve engarrafamento de ambulâncias nos hospitais e problemas no fornecimento de oxigênio para pacientes internados em um hospital de Lisboa. Os hospitais escalaram ao máximo os seus planos de contingência e ultrapassaram já muito aquilo que eram os níveis máximos dos seus planos de contingência na grande maioria de casos. A Alemanha enviou médicos e equipamentos. Na próxima semana, profissionais de saúde da França e de Luxemburgo vão se juntar a essa equipe que já está trabalhando. E a Áustria vai receber doentes portugueses no país. O confinamento foi prolongado por mais 15 dias e agora vai até 1º de março. Mas os portugueses já esperam que as medidas durem no mínimo até o fim do mês que vem. As restrições severas finalmente estão surtindo efeito e os casos despencaram de 50 mil na semana passada para 22 mil esta semana. Temos de manter o estado de emergência e o confinamento, como os atuais, por mais 15 dias. Temos de sair da primavera sem mais um verão e um outono ameaçados. No fim de semana, o país ainda pôde comemorar a maior redução de internações em 24 horas. Só não houve comemoração pela marca dos 15 mil mortos por Covid no país, nem pela chegada da temida variante brasileira, que nem mesmo a suspensão dos voos entre os dois países conseguiu evitar a entrada da nova cepa em território português. Assim como um fado, muitas vezes triste e melancólico, os portugueses sofrem muito com as mortes neste quase um ano de pandemia. A chegada do novo coronavírus impactou todos por aqui, especialmente os mais velhos, que têm como forte traço cultural a dor do luto e da perda. Ao lado do caixão lacrado de mais uma vítima do novo coronavírus no país, o funerário Carlos Carneiro se emociona, enquanto poucos parentes se despedem do ente querido ao som de um tradicional fado. Com 2 décadas ajudando as pessoas a lidar com perdas, o profissional nunca se sentiu tão triste e com tanto medo como agora. Eu acho que nunca me emocionei tanto com tantos funerais conseguidos. E agora temos que baixar a cara, temos que tentar que as pessoas não percebam ao máximo. E para nós é complicado. Sentimos isso quando chegamos a casa. Para emocionar agora. Portugal, como os países latinos em geral, temos uma tradição de muita relação familiar, que não existe no norte da Europa da mesma forma. E, portanto, as pessoas aproximam-se, vivem o Natal juntas, gostavam de ter uma Páscoa juntas, gostavam do Carnaval juntos, e que sofrimento que será. Portanto, isso sente-se muito. Mas talvez o mais grave possa ser, se não sentirmos que a pandemia acabou, o medo que representa a proximidade, o contacto com as pessoas, porque o perigo somos nós. Nós tornamos o perigo em relação à pessoa amada.
O novo cronograma de entregas de vacina pela União Europeia revela que haverá atraso na entrega de 8 milhões de doses até julho. Mesmo assim, o governo planeja concluir a vacinação de todos os portugueses até o fim do ano. A ciência foi extraordinária, a capacidade científica foi extraordinária, portanto, quer dizer que a humanidade pode responder, as nossas sociedades podem lutar, podemos ultrapassar este luto e viver a vida.